que não deve ser levado em consideração. Então, o que eu vou trazer aqui são parte de um pensamento, de uma visão de mundo que está ligado também a uma sabedoria ancestral, mas também está ligado a outras sabedorias, onde nós vamos aqui apresentar justamente 4 dimensões, 4 camadas da ancestralidade, e o que cada uma dessas camadas implica no sentido do desenvolvimento da nossa consciência, mas também no sentido da nossa própria qualidade de vida, no nível individual e no nível coletivo, né? E o primeiro tema, a primeira que eu vou abordar aqui, é justamente essa dimensão cultural. Essa dimensão cultural é uma dimensão mais ampla, mais extensa da nossa ancestralidade, mas também portadora de um espaço, de um lugar na nossa consciência que é extremamente inconsciente, né? É algo que está muito presente, localizado também dentro daquilo que alguns estudiosos, alguns especialistas do tema, chamam de inconsciente coletivo, né? Então, de modo que essa camada ela tem uma profundidade e ela tem uma interferência, uma influência na nossa dimensão também individual e coletiva, muito direta, né, muito cotidiana, né, porque, paradoxalmente, ao mesmo tempo que ela está na profundidade de um inconsciente, ela também está arraigada em alguns padrões de comportamentos nossos, em hábitos, né? Em modos de pensar, né? Modos de pensar que nós muitas vezes achamos que é o nosso modo de pensar e, na verdade, é um modo de pensar, né, que vem dessa camada ancestral cultural, né? E o sentido que eu quero trazer aqui com relação a essa dimensão cultural deve ser também entendido na cultura como um eu coletivo, né? Um eu coletivo que foi amalgamado pelo tempo, pelas experiências de grupos e foi se forjando com um tempo e estabilizando determinados padrões de convivência, padrões de relações e padrões de expressões. Essa camada dessa ancestralidade cultural, ela é extremamente importante para ser compreendida, porque ela também vai amalgamar 2 dimensões poderosas da nossa consciência, né? Uma dimensão básica, que é a nossa dimensão de estabilidade, de segurança, e uma dimensão subsequente, que é essa dimensão de pertencimento, né? Essas 2 dimensões de consciência, ou esses 2 níveis de consciência, eles são os pilares de todo um complexo que é a consciência. Para vocês terem uma ideia, algumas tradições falam de mais de 30 níveis de consciência. A tradição tupi fala de 9 níveis de consciência, né? A tradição budista fala de 33 níveis de consciência. No entanto, todos esses níveis de consciência
para a nossa existência aqui na Terra, aqui nessa dimensão física, aqui nesse mundo material, elas se estruturam, elas se manifestam, se ancoram a partir desses níveis básicos, né? Que nos dá estabilidade e nos dá um sentido de pertencimento. E é aí que conhecer essa dimensão cultural dessa ancestralidade coletiva é de extrema importância para cada um de nós. Porque, ao conhecer essa dimensão coletiva da nossa ancestralidade, nós vamos nos dar conta de como algumas tendências, alguns valores, algumas crenças, alguns hábitos se expressam através de nós de uma maneira totalmente, ao mesmo tempo, natural, mas também instintiva e impulsiva. Né? E essa dimensão dessa camada maior, ela também interfere poderosamente naquilo que os estudiosos, né, da psicologia chamam de psique, né? Naquilo que a gente vai chamar aqui de uma maneira mais generalizada, né, vamos dizer assim, de alma, né? Porque essa camada de ancestralidade coletiva também forma uma alma coletiva. E essa alma coletiva, ela vibra e emana todo um campo, né? Além de se manifestar como padrões, hábitos, comportamentos e crenças, mas ela interfere no ambiente do ponto de vista também da sua estrutura vibracional, que nós vamos aprofundar um pouco isso daqui a pouco. Né? E é através dessa dimensão, dessa ancestralidade cultural, que nós adquirimos, né, também determinada manifestação de uma experiência estética, né? E, como eu já disse também, determinada inteligência coletiva, né? Para vocês terem uma ideia, aqui, a partir do ponto a qual eu quero comunicar esse princípio dessa ancestralidade, ela amalgama, como eu falei, dois níveis básicos da nossa consciência, né? Consciência de estabilidade e consciência de pertencimento. Na tradição ancestral, na sabedoria ancestral, existe o que nós vamos chamar aqui de uma cartografia da consciência, onde ela é organizada a partir de uma ideia, né, de três grandes níveis dimensionais, três grandes macrodimensões, né, que nós chamamos aí o mundo do alto, o mundo do meio e o mundo de baixo. Né? Nós chamamos os três mundos, esses três mundos estruturantes da nossa consciência. Na tradição tupi, cada um desses mundos, por sua vez, tem três níveis de consciências que os ordenam, que os estruturam. Por isso que, somando, segundo essa visão de mundo, nessa tradição, cada um de nós é estruturado por 9 níveis de consciência, né? Mas, a grosso modo, cada um desses mundos atuam numa determinada esfera do nosso ser, numa determinada parte do nosso ser, né? O mundo do alto é o mundo dos arquétipos, das virtudes. É o mundo onde os princípios intangíveis e materiais, os princípios espirituais, os princípios de nossa
emanação, né, de uma fonte misteriosa é estruturada como arquétipo, como virtude. No mundo do meio, nessa dimensão do mundo do meio, né, da nossa consciência, que é justamente a dimensão também psíquica, né, são os valores e as crenças, né, que estruturam esse mundo do meio em cada um de nós. E no mundo de baixo, né, é o mundo justamente da mensuração, né, é o mundo da expressão, é o mundo das formas, né, onde, do ponto de vista da consciência, ancora aquilo que também os estudos chamam de cognição, né, e que tem uma estética e que tem, portanto, uma expressão, né? E dentro desse sistema consciencial, nessa visão de mundo ancestral, nessa sabedoria ancestral, existem justamente essas 4 camadas que vão lá dar um corpo a essa consciência. De maneira que quando essas 4 camadas se integram, se conversam, se conectam entre si, você vai ter um corpo de consciência sadio, né? Um corpo de consciência fluido, vamos dizer assim. Mas se há desencontros ou desestruturas em uma dessas 4 camadas, consequentemente nós vamos ter um corpo de consciência, né, desestruturado, né, com aspectos a serem cuidados, justamente com o objetivo de integração. Então, a ancestralidade, né, nessa visão de mundo, nesse olhar que eu estou comunicando a vocês, é importante porque justamente as suas camadas, as suas 4 camadas, formam esse corpo da nossa consciência coletiva e da nossa consciência individual, né? Isso porque a consciência individual e a consciência coletiva, no fundo, não tem uma separação. Uma influencia a outra, né? Nesse sentido, existem várias ancestralidades coletivas, né? Existem uma diversidade muito grande de coletividades, né, culturais, né? Se a gente pegar, por exemplo, só no Brasil, né, nós temos aí várias coletividades culturais, né, várias almas coletivas, como também, se a gente estender para outros estados, países, continentes, né, vai se desdobrar em outras, inúmeras almas ancestrais configuradas nas diversas culturas, né? E essas diversas culturas que vão formando um campo de consciência, elas são responsáveis, de um modo geral, pelo corpo mental da Mãe Terra, né? A soma dessas culturas, que são almas coletivas, vão formando, estruturando um corpo mental da Terra, né? Eu costumo dizer que é como uma floresta, né? Uma floresta de coletividades. E, no meu entendimento, e justamente a partir do lugar que eu estou buscando transmitir para vocês, né, esse coletivo
é extremamente sadio e importante para a manifestação dessa vitalidade mental da Mãe Terra, porque é graças a essa coletividade de culturas que vai se gerando e estruturando uma certa consciência de estabilidade e de pertencimento, né, global. Eu disse aqui, eu coloquei aqui nesse slide que a humanidade é, ou pelo menos deveria ser, uma floresta de coletividades que atua, né, vai formando essa dinâmica mental da Mãe Terra, estruturando estabilidade e pertencimento. Eu grifei pelo menos deveria ser, porque não é, na verdade, assim, né? Um dos grandes conflitos que existe hoje, por exemplo, é o conflito de uma parte, de uma parcela de grupos de pessoas que insistem numa espécie de homogeneização do coletivo, né? Uma ideia de fazer com que o mundo inteiro tenha somente um determinado padrão, né, de expressão estética, de comunicação, de língua, de hábitos, né? É, é um tipo de ideia que a gente vê que é muito vigente e é uma ideia que tem uma certa força de expressão atualmente, justamente por conta dessa etapa civilizatória que a gente se encontra, onde nós temos aí esses elementos como esse que nós estamos usando aqui agora, a tecnologia, que aproxima virtualmente toda essa diversidade de almas culturais coletivas, né? E a outra questão em relação a isso é que, infelizmente, boa parte dessas coletividades tem nos seus padrões assim de relacionamento, né, a negação da outra coletividade cultural, né, das outras ancestralidades, né? Então, nós temos aí vários elementos que dificultam fazer com que esse corpo mental da Terra, que é a humanidade, seja realmente uma estrutura de estabilidade e de pertencimento global, né? Tentando traduzir de uma maneira mais presente, por exemplo, é justamente a ideia da diversidade, né? Então, existe uma ala de pensamento que reconhece que a diversidade de culturas, de pessoas, de origens, é importante porque ela considera as singularidades, as particularidades, as diversas maneiras de expressão. E tem uma outra parte que nega, né, ou que até mesmo exclui a importância dessa diversidade. A grosso modo, seria isso, falando numa linguagem assim mais contemporânea. Mas o que seria, talvez, então, uma alma coletiva do brasileiro, ou uma alma coletiva brasileira? O que seria uma ancestralidade brasileira, do Brasil, né? Se a gente pegar o Brasil do século XVI para cá, nós temos um determinado padrão. Se nós pegarmos o Brasil do século XVI para cá, nós temos uma diversidade de almas coletivas, ou seja, de culturas que foram amalgamando e ainda estão amalgamando uma alma brasileira do século XVI para cá.
porque dentro desta cultura coletiva nós temos as culturas nativas, as que estavam aqui, nós temos as culturas africanas, né, que chegaram, a cultura portuguesa, que veio através da figura do invasor, mas também, com o tempo, nós temos outras coletividades culturais da Europa, né, de vários países da Europa. Nós temos uma coletividade cultural também da Ásia, né? Nós temos, nesse período do século XVI para cá, aí um amálgama se fazendo, né? Mas, ao mesmo tempo que se fazendo, ele não parte de algo novo, porque do século XVI para trás, nós temos uma diversidade que forma também uma alma coletiva profundamente ancestral e totalmente desconhecida, né? Totalmente desconhecida por parte do povo brasileiro, né? de um modo geral, né? Porque antes do século XVI, nós já tínhamos aqui presentes a alma do coletivo Tupi, a alma do coletivo G, né? Que, por sua vez, cada uma dessas tem inúmeras ramificações étnicas, que, por sua vez, se desdobra em inúmeras particularidades e singularidades, né? Nós temos também a alma de um coletivo Aruac, né, presentemente na Amazônia. Nós temos a alma de um coletivo Caribe, que nos conecta com a dimensão de outras almas coletivas, né, culturais da América Central, da América Andina, da América do Norte, né? E nós temos aí, quando a gente volta mais de 7.000 anos atrás, 7, 8.000, até 12.000 anos atrás ou mais, as almas de um coletivo dos Tapajós, daquela região onde hoje é o norte do Brasil, onde hoje é o Pará, e nós temos a alma tupana, mítica, né, dos primórdios da ancestralidade dos próprios tupis guaranis, né? E tudo isso que vem para antes do século XVI, para muitos de nós, é um imenso desconhecido, né? É um imenso desconhecido. Parando um pouquinho, parando alguns segundos e observando, quantos de nós aqui presentes parou para olhar, né, o que seria essa alma ancestral anterior ao século XVI? O que seria essa alma ancestral de 1.000 anos atrás, de 2.000 anos atrás, de 5.000 anos atrás? Né? O que poderia ter sido? Né? O que será que nós, né, nós, cidadãos atuais, pleno século XXI, né, trazemos, né, dessas raízes imensamente profundas e desconhecidas, né, e densas também, né, desse coletivo, dessa ancestralidade coletiva dessa terra, né, hoje chamada Brasil, né? Essa é uma questão que eu coloco, e é uma questão importante, porque dentro desse amálgama de experiências
coletiva que toda cultura agrega, cada um de nós herda numa determinada dimensão do inconsciente também determinados padrões, determinados comportamentos, determinadas crenças, determinados valores, determinadas virtudes, né, desse aparente passado. Mas eu vou voltar para o século XVI e eu vou trazer aqui uma informação que eu já acompanho, já estudo, já procuro compreender já há algum tempo, mas também um estudioso junguiano, um grande especialista junguiano chamado Dr. Roberto Gambini, no seu livro O Espelho Índio, ele escreveu justamente com o intuito de entender essa alma ancestral do Brasil, né, do século XVI para cá. E ele afirma, também baseado em conteúdos históricos e baseados nas cartas escritas pelos jesuítas, né, inúmeras cartas escritas pelos jesuítas do século XVI para diante, né? E ele, dentro da sua especialidade, que é a psicologia, que é justamente o estudo da alma, né? Ele afirma também que o invasor que chegou no Brasil, no século XVI, projetou a sua própria sombra, que é um termo junguiano, né? Que é um complexo de crenças, de padrões assim negativos. Então ele afirma que o invasor ele projetou a sua própria sombra psíquica no nativo, né? no habitante local e, consequentemente, nas culturas locais. E quando ele projeta, esse invasor projeta essa sombra, ele define, ele projeta na cultura local algumas características que ele passa a atribuir a essa cultura local. Uma delas é de que a cultura local, os habitantes, as pessoas, a cultura não tem alma, né? Isso é uma coisa realmente forte e foi poderosa no século XVI. Para vocês terem uma ideia, se vocês pegarem os livros de história das épocas, os relatos da época, os povos aqui eram chamados de gentios, com o, gentio da terra, antes de serem chamados de negros da terra e antes de serem chamados de índios, né, que foram chamados depois, eles foram chamados de gentios da terra. Essa palavra gentio é uma expressão arcaica, né, uma expressão portuguesa arcaica, que justamente designa coisa, não é nem animal nem humano, porque não tem alma, né? E essa designação, na época, foi utilizada como uma estratégia para justificar a escravização dos povos locais. Porque justamente nessa época, no século XVI, havia-se uma lei papal, né? Um princípio que proibia os conquistadores de escravizar, tentava proibir, né, de escravizar os povos nativos, né? E só havia duas possibilidades de escravização: se fosse em virtude de guerras ou se fossem seres sem alma. Então,
a solução foi dizer que os povos aqui não tinham alma, né? Outra expressão também que foi atribuída aos povos daqui eram filhos do demo, do demônio, do diabo, né? E as demais, que já eram pecadores natos, que as comunidades aqui viviam, né, totalmente na promiscuidade, né? A ideia de preguiça e a ideia de bárbaros, né? E essas chancelas, essas marcas, elas não foram só difundidas naquela época, elas foram tornadas também oficiais, né? O rei da época encomendou pessoas que escrevessem livros fortalecendo essa tese, para vocês terem uma ideia. Um desses livros é de um sujeito chamado Pero Magalhães Gândavo. Ele é tido na história como o primeiro historiador do Brasil. Ele escreveu um livro chamado História do Brasil. E nesse livro ele reforça, né, estas qualidades desses povos daqui e reforça essa ideia de bárbaro, de barbaridade, né? Só que tem um pequeno detalhe: ele nunca esteve no Brasil, né? Ele morava em Goa, na Índia, que era também uma colônia portuguesa. Enfim, o que eu quero dizer com isso é que, desde essa época, houve uma forte ação de qualificação das culturas locais, né, refletindo depois, nas culturas posteriores, destas qualidades dos povos daqui, né? E isso foi passado de geração a geração até os tempos de hoje, né? O Gambini também ele afirma que, quando ele faz uma comparação com a história, que isso não é uma coisa nova, né? O invasor afirmar que o outro é bárbaro, né? Ele verifica também que, na cultura grega, também, quando os gregos invadiam um outro local, conquistavam, eles chamavam aqueles que estavam no outro local de bárbaros, né? Então, o hábito de definir o invadido, né, o outro, como bárbaro, é algo antigo, né? Não é algo que acontece só aconteceu só na nossa realidade aqui do Brasil, né? É importante essa observação aqui, porque daqui a pouco a gente vai perscrutar um pouco mais sobre isso, né? O Gambini, ele afirma que é um mecanismo psicológico presente no inconsciente de construir o eu destruindo o outro, né? Uma maneira de eu afirmar o eu é eu destruir o outro, né? Isso é importante mencionar, não só por uma questão aqui de uma cultura específica, étnica, porque isso é algo que está como um padrão no inconsciente de todos nós. E, de certa forma, de alguma maneira, esse padrão, muitos de nós repete no nível também individual, uma maneira de eu me construir, de eu me fazer, de eu ser eu, de eu me afirmar enquanto eu, destruindo o outro, seja em que dimensão for, numa dimensão física de guerras, ou numa dimensão cultural, numa dimensão econômica, seja em que nível for, né? E o Gambini coloca como uma referência aos gregos, mas se a gente for ver também em outras referências, né, a gente, até mesmo na referência bíblica, né, a história de Caim e Abel, né, um se constrói, um quer se fazer a partir da destruição do outro. Esse é um padrão que a gente tem que observar muito, ter coragem de observar muito
em nós mesmos, porque esse é um padrão de uma ancestralidade do inconsciente coletivo da humanidade, ou seja, é uma camada mais ampla do que nós imaginamos, né? Muito bem, mas, além disso, o invasor, essa figura do invasor que chegou aqui nessas terras no século XVI, manifestou três poderosos desejos, né? Então, o primeiro foi o desejo da catequização. O que é a catequização? Então, assim, uma vez que eles, sem conhecer o outro, sem conhecer quem estava aqui, sem querer descobrir o que era o outro, qual a visão do mundo do outro, enfim, sem permitir essa abertura, deduziu que o outro apresentava aquelas qualidades que são desqualificadas, na verdade. Então, criou-se uma estratégia, primeira, de catequização, que é o objetivo da catequização é estruturar valores éticos, morais, religiosos, né? Mas esse desejo de catequização também ele veio junto, porque essa foi uma estratégia para facilitar a escravização dos povos locais. Muita gente não imagina, acha que os povos indígenas não tiveram também um período de escravização. E foi o primeiro período, foi a escravização dos povos indígenas. Eles eram escravizados e formados através de um sistema que na história é chamado de bandeiras. O que eram as bandeiras? Eram grupos de capitães, que eram os escravizadores, e os escravizados, 2.000, 3.000, 5.000 pessoas de várias etnias, subordinadas às armas, né, dos escravocratas, né, dos bandeirantes. Para vocês terem uma ideia, esses bandeirantes eles são muito enaltecidos em São Paulo, né, como os desbravadores, né? Mas, na verdade, foram grandes escravizadores, né, de inúmeros povos. Como esses povos eles resistiam à escravização, e como era difícil a escravização perdurar por muito tempo, porque esses povos acabavam fugindo, essa escravização foi substituída, 100 e poucos anos depois, pela escravização dos africanos, né, da cultura africana. Quando a escravização da cultura africana começou a se manifestar no Brasil, então houve um terceiro desejo em relação à cultura ancestral local, em relação à diversidade de cultura ancestral local, que era o desejo de eliminação, né? Extinção, né? E houve várias fases, né, de manifestação desse desejo de eliminação e várias estratégias também, né? Houve a estratégia das epidemias, de deixar hoje a gente está numa pandemia, mas as culturas antigas aqui dessa terra vivem com essa estratégia de colocarem vírus nas suas comunidades, nas suas aldeias há muito tempo. Houve também uma estratégia que essa estratégia era uma estratégia de caça mesmo, criou-se uma profissão chamada bugreiro, né? Bugreiro, caçadores de bugres. E bugre, muita gente acha que bugre é um nome indígena. Bugre era um termo pejorativo para aqueles que eram os objetos a serem eliminados. Eram bugres. Todos aqueles povos que deveriam ser eliminados eram chamados de bugres, e aquele que caçava, que ia atuar nessa eliminação,
matar através de emboscadas e outras estratégias, era chamado de bugreiro. E o bugreiro, ele ganhava, ele era pago pelo governo para essa tarefa. Foi uma profissão de muitos e muitos anos, muitas e muitas décadas, né? Pessoal, isso eu chamei aqui, né, de o poder do desencontro, né? Porque quando não houve o encontro com o outro, né, eu usei esse termo aqui fazendo uma paródia com o termo poder do encontro do nosso querido Roberto Crema. Daqui a pouco eu vou falar do poder do encontro aqui. Mas eu quero dizer para vocês que eu não estou contando a história, essa história aqui, e colocando essa cultura indígena nesse lugar por uma questão étnica. Vocês vão entender já já. É por uma questão muito maior, né? Então, desses 3 fortes desejos de escravização, né, de catequização e de eliminação, essa alma que se amalgamava, essa alma brasileira que se amalgamava aí, nesse período, com o passar do tempo, foi se gerando alguns complexos, alguns traumas coletivos, né? Então, eu enumerei aqui alguns padrões, alguns complexos, assim, que gerou nessa matriz coletiva, nessa cultura ancestral coletiva, padrões e crenças. Padrão de insegurança permanente é um padrão dessa alma brasileira coletiva. Padrão de exclusão social, econômica, cultural e psíquica. Padrão de escassez, né, de menos-valia, né, de não ter valor algum. E eu digo isso, isso a vocês, minhas amigas, meus amigos, porque eu mesmo, desde a minha infância, eu me achava muito assim, nada, sem valor nenhum, sem valor algum. Era alguma coisa que vinha de algum lugar dentro de mim. E foi uma luta muito grande. Eu confesso a vocês que eu ainda tenho que ficar atento, porque esse padrão é algo que, de vez em quando, ele vem à superfície da consciência. Ele vem, né? E eu percebi que é algo também do coletivo. Padrão de baixa autoestima, a dependência excessiva do outro, né? O não merecimento, né? E uma coisa também terrível, que é o abuso e a desconsideração do feminino. E quando eu falo abuso, abuso em várias camadas, em vários níveis. Abuso no nível físico, né? No nível psíquico, no nível cultural, no nível econômico, em várias camadas, assim, né? Então, essa alma ancestral brasileira que se amalgamava, ao mesmo tempo que ela edifica também, vai estruturando, e a gente não vai falar aqui agora de determinados valores, ela também vai se estruturando com determinadas dores e sofrimentos que, com o passar do tempo, se arraigam nas culturas e se tornam uma marca, um caráter, uma característica, né, nas culturas. Mas aí que vem a pergunta: quando eu digo isso, eu estou falando de mim enquanto um descendente indígena ou estou falando das culturas indígenas, né, que descendem desde essa época? Eu não estou falando de mim, eu estou falando de nós todos, né? Eu estou falando de nós todos. Esses padrões arraigados de crenças, de negatividade, de traumas, olha só, para vocês terem uma ideia, né? No Brasil, esse é um dado que é de 99 e vem de uma pesquisa da UFMG que às vezes eu cito nas minhas vivências, assim, né? No Brasil, segundo
as pesquisas genéticas, né, da UFMG, né, do universo de supostos brancos, 28 milhões portam herança genética indígena. E a outra parcela, 24 milhões, carrega DNA de negros. Então, nessa época, né, 99, que é desses dados, né, apenas 34 milhões de brasileiros seriam de fato os brancos puros, sem nenhuma conexão com essa cultura ancestral, né? É uma minoria, né, gente? É uma minoria. E esses dados aí são de 99. Por que eu trouxe esses dados? Porque a alma ancestral que vai se forjando no Brasil, com seus valores, mas sobretudo com suas dores, né, geram essas dores que nós temos como desafio curá-las, porque elas estão presentes no nosso inconsciente coletivo e, consequentemente, no nosso eu individual, porque não existe separatividade. Então, eu não estava falando até agora do índio, dos povos indígenas, eu estou falando de nós mesmos, né? Muitos aqui de nós têm aí uma bisavó, uma tataravó, que diz assim, que foi catada a laço, né? Muitos de nós. E aqueles que são branquinhos, aqueles que valorizam muito essa coisa assim da cor, tem muitos que são mais índios do que eu, né? No sentido da sua ancestralidade. O que significa isso? Significa que esses padrões também, esses padrões psíquicos do inconsciente, dessa alma coletiva, também são herdados. E nós manifestamos em nossa psique, né? E isso é algo para ser olhado, né? Para ser investigado, porque essa camada é uma camada profunda, né, em cada um de nós, e justamente por ser profunda, ela tem mais presença naquilo que a gente tem chamado aqui de comportamento, de atividade, de ação, né? É isso. E, no entanto, quais os caminhos de cura desse coletivo, desse inconsciente coletivo, dessa camada coletiva, né, em cada um de nós, né? Primeiro ponto a considerar, quando a gente, então, vai buscar um caminho de cura, é que o inconsciente coletivo e esse eu coletivo, e essa ancestralidade cultural, ela é mais presente em cada um de nós quando a gente tem menos consciência de nós mesmos. Então, quanto mais consciência de nós mesmos, menos nós sofremos interferência de determinados padrões de crenças negativos e determinados distúrbios ou desequilíbrios psíquicos. Então, um dos caminhos de cura é o desenvolvimento da consciência, né? É a expansão da consciência, o desenvolvimento de consciência. Quanto mais consciência que nós temos sobre nós mesmos, né, menos nós sofremos a influência do inconsciente coletivo, né? O Jung já dizia isso, né? Então, um dos caminhos de cura é o desenvolvimento da consciência, né? Mas, além disso, existem alguns passos a serem dados, né? Passos importantes. Um deles é aquele padrão de destruir o outro para afirmar o eu, deve ser eliminado do nosso
do nosso modus vivendi, né? Deve ser, e para ser eliminado, a gente tem que fazer o exercício, né, de reconhecimento do outro, de se abrir para o outro. E aí eu estou dizendo, tanto no nível eu, outro, no nível individual, quanto no eu, outro, no nível do coletivo, né? Claro, a gente vai chamar isso de quê? De empatia, mas de uma maneira mais abrangente e, no meu entender, mais correta, né, o exercício da compaixão, né? Trabalhar em cada um de nós, né, essa musculatura da compaixão, porque, na verdade, ela já existe em nós, né? O outro passo também passa por, no aqui e agora, colaborar na promoção de uma regeneração social, ecológica, psíquica, colaborar para a justiça social, para a inclusão da diversidade, para o cuidado ecológico, né? Esse é algo que não é uma ação, parece uma ação social, mas é uma ação de cura da nossa psique coletiva, da nossa alma ancestral, né? O outro passo é encontrar esse outro dentro de você, né? Aí reside assim o poder do encontro, né? O Roberto Crema fala do poder do encontro, mas no livro O Poder do Encontro ele fala, na verdade, do encontro do encontro de várias linhas de saberes, onde a soma dessas linhas de saberes forma então uma sabedoria da inteireza capaz, né, de promover transformação. Mas também ele fala, tem uma frase do Roberto Crema que diz que quando eu me encontro, eu me abro para o encontro, no encontro nós nos transformamos, né? E isso reflete também na aceitação desse outro, né, em seus valores, em sua visão de mundo, né? E também integrar as demais dimensões da ancestralidade, né? E aí é que entra um desafio ainda maior, que é como integrar as demais dimensões de ancestralidade e o que são essas dimensões de ancestralidade, né? Uma dessas dimensões, além dessa ancestralidade do inconsciente, essa ancestralidade que eu disse agora, dessa camada do coletivo, é essa dimensão genealógica, né? É integrar essa dimensão genealógica. Nós temos problemas graves com relação à integração da nossa dimensão genealógica de ancestralidade, que passa por honrar aqueles que nos antecederam, pais, mães, avós, desencarnados. De uma certa maneira, a sociedade contemporânea tem um problema com relação a isso, um problema grave, né? Com exceção das sociedades orientais, das culturas do Oriente, das culturas africanas, né? As culturas nativas, a sociedade contemporânea ela tem um problema grave com isso. É por isso que uma das curas tão importantes a se fazer nesse momento passa pela chamada constelação familiar, né? Que é uma arte, uma técnica e uma prática que vem ganhando espaço, terreno e importância e necessidade nessas últimas décadas. Então, também cuidar integrar essa camada genealógica, né? Porque ela tem reflexo também na nossa psique, nos nossos padrões de crenças, valores, etc. Mas ainda não é o suficiente, porque além dessa camada do eu coletivo e além dessa camada genealógica de ancestralidade, o nosso corpo consciencial também tem uma terceira camada,
E essa terceira camada é a dimensão anímica. E o que é essa ancestralidade anímica? A ancestralidade anímica é uma das sabedorias, um dos saberes mais presentes justamente nas culturas indígenas e nas culturas africanas, né? Nas culturas orientais também, de um modo geral. O que é essa ancestralidade anímica? É algo que é tão distante da sociedade contemporânea que é sempre o ponto um pouco mais difícil de eu expressar. A sociedade anímica, ela parte do princípio de que o nosso ser, aquilo que a gente chama de alma, o nosso ser, antes de se corporificar nesse organismo físico, ele é corporificado numa dimensão intermediária e vibracional, a dimensão que a gente chama de mundo do meio. E essa dimensão intermediária, antes de manifestar na sua dimensão física, ela é povoada, coordenada, estruturada por entidades, por inteligências, que são nada mais, nada menos do que os espíritos da terra, da água, do fogo e do ar. Né? Esses seres, os espíritos da terra, da água, do fogo e do ar, são inteligências, são divindades, e eles atuam na corporificação anímica do nosso ser. Né? Antecede a encarnação física que dá o corpo físico a cada um de nós. Essa ancestralidade também tem que ser honrada, ela tem que ser integrada. E essa dimensão anímica é uma dimensão em que as culturas indígenas conhecem muito bem o como integrar e o como ancorar e reconhecer e honrar essa dimensão. Porque é justamente a dimensão que nos dá a vitalidade, nos impõe os temperamentos e, usando a linguagem do Jung, estruturam as nossas 4 funções psíquicas, né? As 4 funções que nos capacitam perceber a vida, a função sensação, a função sentimento, a função pensamento e a função intuição. Porque sensação, sentimento, pensamento e intuição são as heranças vibracionais, vamos assim dizer, dessas 4 inteligências, terra, água, fogo e ar. Esse tema é um tema que eu vou aprofundar muito quando nós fazermos a imersão, né? Porque ele é bem complexo, né? E essa ancestralidade anímica, por sua vez, ela é um desdobramento de uma outra dimensão de ancestralidade, que é a fonte de todas as fontes, que é a nossa ancestralidade divina. Porque essas 4 inteligências sagradas da terra, da água, do fogo e do ar são como assim braços do incomensurável, do divino mistério, do grande espírito, que é, na verdade, a origem da origem da origem de todos nós. Essa ancestralidade divina, ela é o que nós somos, em essência e em presença. No entanto, existe uma grande distorção por parte do pensamento contemporâneo que coloca Deus, que coloca o divino fora da gente, fora de você. Né? E isso dificulta o reconhecimento dessa ancestralidade divina em você. Né? E essa seria a 4ª dimensão de ancestralidade que precisamos integrar. Então, a dimensão espiritual,
a dimensão anímica, a dimensão genealógica e essa dimensão da cultura, do eu coletivo, que se amálgama, né, com as experiências de passados remotos e estruturam em nós determinados padrões de comportamentos, hábitos, né, que muitas vezes nós nem percebemos que vem desse lugar tão aparentemente longínquo e que também está tão presente, né? Essa, para me concluir, para a gente dar uma pausa, tá? Na tradição tupi existe um termo chamado Ivirá-si, significa árvore ancestral, árvore mãe, né? A qual nós todos somos identificados, originados, né? O que é essa árvore mãe? Então, tem no seu ponto, na sua fonte, né, o que nós chamamos de Nhamandu, né, o incomensurável, a fonte divina, né, o divino mistério, que se desdobra naquilo que nós chamamos de Quaraci Tupã, né, o sagrado feminino e o sagrado masculino, e é um termo que eu estou dizendo aqui, não devemos associar com gênero, mas são princípios de manifestação, né, da vida, que justamente gera, Nhamandu, Quaraci Tupã, gera os 4 ancestrais que nos edificam, né?